As baleias em movimento Fibonacci. Muitas pessoas me marcaram nesse vídeo e me pediram para que eu fizesse uma interpretação à luz da Kabbalah. Qual é o simbolismo que esse acontecimento, que essa prática que as baleias estão fazendo, fala para nós? Bom, vamos lá. Tudo que acontece à nossa volta tem reflexo em relação à nossa existência. O macro se manifesta no micro. Eu perguntei nos stories o que vocês entendem sobre a sequência de Fibonacci. E a sequência de Fibonacci, ela tem várias formas de interpretar. Vários artistas contemporâneos na história desenharam as suas obras com base nessa métrica, que também fala de nós. Ela é uma medida como se fosse uma medida sagrada, é uma proporcionalidade sagrada. Tudo que existe na natureza, né? Os artistas acabaram percebendo isso. Fibonacci, então, traduziu essa percepção, por isso essa percepção leva o seu nome. Há uma relação métrica, como se ela começasse no formato de uma concha do mar, ou como o tímpano do ouvido, e fosse aumentando gradativamente. Então, existe uma proporcionalidade. A métrica de Fibonacci é 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Qual que é a regra? O número anterior somado ao posterior dá o subsequente. Então, você pode perguntar, tá, mas como é que ela começa nesse 1? E aqui tem a grande explicação sobre a luz da Kabbalah. O número 1, que antecede Fibonacci, é a imagem divina. Todos nós, e estamos falando isso nos Salmos, na Salmoterapia, somos a imagem e semelhança do Criador. Então, esse uno, indiviso, é o Criador, é Deus, né? E nós somos a sua imagem e semelhança. Tanto é que depois do 1, vírgula, temos mais uma vez o número 1, para que a gente se identifique enquanto seres humanos, porque na criação, homem e mulher foram criados. Então, nós fomos criados com a nossa dimensão masculina e feminina em nós. Energia yang, energia yin em nós. E somos a imagem e semelhança do Criador. Então, a gente já falou vários vídeos sobre imagem e semelhança. A semelhança é o que fazemos com esta imagem, e esta imagem tem a ver com as dimensões da árvore da vida e que a gente poderia traduzir nos elementos da natureza, né? Corpo, mente, alma e espírito, as 4 capas embrionárias que nós temos quando somos formados, as 4 dimensões da árvore da vida, os 4 elementos da natureza e assim sucessivamente. Então, somos essa imagem, né? E temos a semelhança que é comportarmos-nos como se tal fosse a partir daquilo que potencializamos em nós. Eu falo muito de emuná. Emuná é acreditar, né? Fé é acreditar que somos a imagem e semelhança do Criador. Bom, aí depois, quando a gente tem esse 1, nós temos o número 2. 1 mais 1, 2. 2 representa a dualidade. Nós viemos numa única célula, essa célula se divide. Então, o 2 é a dualidade, o companheirismo, o casal, luz e sombra. Depois, nós temos o 3. 2 mais 1, 3. Né? 3 forma a tríade sagrada da árvore da vida, né? Deus, a emanação, a grande consciência, nossa mente consciente, nossa mente inconsciente. Na árvore da vida Kabbalah, da Kabbalah, Keter, Rohimá e Binah, né? A emanação, o todo, o unificado, e depois Binah é a dualidade, o dividido, aquilo que organiza, né? Keter nós temos como a emanação absoluta, a força divina. Nós temos também, para as pessoas que seguem a Igreja Católica, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Essa tríade sagrada que é representada em muitas caminhadas do conhecimento, quer sejam espirituais ou intelectuais. Você vai ver essa tríade sagrada. Essa tríade também revela a família, a comunicação, aquilo que viemos ser na Terra. Depois nós temos 3 mais 2, o 5. O 5 é o número do espírito.
né? O 5 equivale no alfabeto hebraico à letra Rei. E a letra Rei, ou H, é a letra que Deus incluiu no nome de Abraão e de Sara para determinar para eles uma jornada espiritual. Então, a letra Rei fala muito da caminhada do espírito. O número 8 fala da nossa potência além da matéria. Capacidade intuitiva, capacidade de cura, né? 13 é a gematria da palavra amor, e assim sucessivamente, né? Então, quando a gente vê Fibonacci, nós temos uma métrica sagrada com uma análise profunda à luz da Kabbalah, que nós chamamos de interpretação a nível SOD. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre esse simbolismo, porque elas fizeram um movimento para se alimentar. É um movimento estratégico, conjunto, onde elas vão formando bolhas para que os peixes vão para a superfície do mar e elas possam se alimentar. Quando a gente fala de baleia, a gente lembra de uma história da Bíblia de Jonas. Jonas e a baleia. E aí tem uma história que parece muito do Pinóquio, né? Jonas estava indo numa missão para Nínive, de repente ele entra num barco, esse barco começa a ter uma turbulência no mar, um maremoto, a tripulação pergunta para ele quem ele é, o que ele veio fazer, e ele então diz, essa turbulência no mar, né, esse maremoto realmente tem a ver com a minha estada aqui. E aí Jonas estava numa missão para Nínive. Quando ele chega em Nínive, na verdade, antes disso, quando ele está em alto mar, ele diz para a tripulação, me joguem no mar. E eles jogam Jonas no mar, Jonas é engolido por um peixe grande, que a gente chama, então, de baleia, e ele se arrepende, começa a rezar, e depois de 3 dias, ele é expelido, ele é escarrado pela baleia. E aí, então, ele vai cumprir a sua missão. Quando a gente traz essa história e interpreta a nível sódio, porque tudo tem uma interpretação na Kabbalah, nós temos que Jonas é a nossa alma, fazendo uma jornada para cumprir a nossa missão na Terra. É um combinado com aquele que nos concebeu em relação à nossa missão. O barco onde Jonas estava equivale ao corpo, o nosso corpo humano, né? Que muitas vezes vive turbulências, e aqui a gente tem também na tripulação os membros, né? A baleia, os membros do nosso corpo. A baleia, ela representa uma jornada de depuração da alma, né? Quando a gente vive uma turbulência, nós normalmente olhamos para Deus como um Deus punitivo, um Deus que cria alguns óbices, né, para minha jornada terrena. Por que tu me castigas? Por que isso está acontecendo comigo? E não entendemos que existe um propósito maior sobre todas as coisas. Então, é na dor que nós identificamos a oportunidade de transcendência da alma. Né? Então, nessa jornada onde ele é escarrado pela baleia, há um arrependimento ou uma tomada de consciência. Por que nós passamos por determinadas situações? E aí, ele vai a Nínive. Nínive é a nossa missão na Terra. Então, fazendo uma junção de tudo aquilo que a gente já falou aqui, esse movimento das baleias e os animais sempre nos mostram aquilo que precisamos ver, e que muitas vezes estamos perdidos e com lentes que não enxergamos o que precisa ser visto. Eles mostram que para que a gente se alimente, e esse alimento não é material, não só material, não só de pão vive o homem, né? Ou a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o alimento espiritual e o alimento carnal. Nós precisamos trabalhar em conjunto, entender que existe uma métrica divina, né? Ou seja, que somos a imagem e semelhança do Criador, que viemos para integrar as polaridades, para comunicar a nossa missão proposital na Terra, e que viemos para transcender a matéria, e que viemos por e para o amor. Trouxe aqui um resumo daquilo que eu falei para vocês sobre Fibonacci. Então, esse movimento das baleias, para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, serve para que a gente desperte para a nossa jornada espiritual. Grande beijo para você, a gente se vê.